Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje dia 7 de maio, nessa sexta-feira, pedimos a Deus que abençoe e ilumine o nosso dia. E o Evangelho que a Igreja nos apresenta no dia de hoje é tirado de João, capítulo 15, versículos de 12 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nós aí estamos atentos a Jesus, estamos mergulhados no discurso de despedida de Jesus, no discurso em que Jesus vai deixando o seu testamento, vai deixando a sua herança, no contexto do lava-pés, nesse longo discurso de Jesus do capítulo 13 até o 17. Nós estamos aí mergulhados no capítulo 15, o 15, 16 e 17 possivelmente é um acréscimo do mesmo evangelista, mas foi acrescentado depois que o evangelho estava pronto. Mas segue a mesma lógica de um Jesus que se apresenta como sendo a videira, ao mesmo tempo está profundamente ligado a nós como ramos e nos cobra e nos dá a missão de que a gente possa produzir frutos, não para Ele, mas produzir frutos para quem precisa dos frutos, para quem tem fome e sede de algum sentido, de alguma coisa para a vida. E o Evangelho de hoje vai nos mostrando. Jesus disse ontem: aquele que guarda o meu mandamento, eu guardo o mandamento de Deus, e aquele que guarda o meu mandamento permanece em mim. E hoje nós temos Jesus dizendo qual que é o mandamento dele. Aí voltamos à reflexão. A gente tem a impressão de que o mandamento são leis, normas, regras a serem cumpridas, mas aí Jesus apresenta que o mandamento dele é na lógica do amor. É esse sentimento em que eu vivo em função de me oferecer para que o outro tenha vida em abundância. É o amor da doação, é o amor da mãe para com seu filho, é o amor do amante que aceita morrer para que a pessoa amada possa viver com dignidade e ser feliz e viver bem. E aí Jesus no Evangelho de hoje vai nos mostrando, ele sempre segue essa lógica de muito prolixo, repetitivo, um pouco cansativo, mas é a lógica do Evangelho de João de escrever. Ele vai insistindo e na medida que ele vai repetindo as coisas, ele acrescenta alguma coisa a mais. No Evangelho de hoje, Jesus vai apresentando o seu mandamento. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está pedindo algo para nós que ele já faz. É igual à oração do Pai Nosso, em que eu peço perdão a Deus porque eu já estou perdoando. Jesus pede que a gente viva na lógica do amor porque Ele já nos ama. E Ele já tinha declarado que o Pai o ama. Então, já que Deus que é Pai ama o Seu Filho Jesus nos ama e nos convida a gente fazer o mesmo com o próximo. Então, o que Deus está pedindo de nós é algo que Deus faz. Deus não está pedindo de nós algo que Ele não faz. Deus pede de nós algo que Ele já está fazendo. E está fazendo na lógica do amor. Por isso, Jesus disse: Este é o meu mandamento, amai-vos aos outros como eu vos amei. E como a gente reconhece esse mandamento? Na lógica da doação da vida. Da doação da vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo próximo. E a gente volta sempre a essa mesma pergunta: você seria capaz de doar a sua vida por quem ou por qual causa? E o que você considera como sendo mais importante do que a sua vida? Então, nós vamos vendo que esse amor que Jesus pede, que a gente tenha uns para com os outros, ele já tem essa prática
e ele reconhece que não tem nada mais importante do que alguém que oferece a vida em benefício do outro, que é o que Jesus vai fazer na cruz. Nós estamos no discurso de despedida, logo em seguida Jesus será condenado à morte, e por isso Jesus está falando algo que ele vai fazer, doar a vida, entregar a vida para que os outros possam viver. Vós sois, e agora Jesus acrescenta uma outra coisa, estabelece uma nova relação entre nós e ele. E agora a nossa relação com Jesus não é uma relação de hierarquia, mas agora é uma relação de amizade. É um amor que é fruto de uma convivência entre amigos, porque Jesus dá a sua vida para a humanidade sobreviver e aprender a ser fiel a Deus. E agora Jesus acrescenta que nós temos um novo título diante dele. Nós somos chamados agora de amigos de Jesus. E estabelecer uma consciência de que Jesus é meu amigo, eu gostava muito de uma expressão de Paulo Freire, que chamava Jesus de meu camarada. Jesus que é meu camarada, ele me orientava a ir visitar os pobres. Ele me dizia, movido pela orientação de Jesus como meu camarada, ele me incentivava a ir nas periferias da cidade, ver e visitar e ajudar os pobres. A expressão de fé de Paulo Freire. Então nós vamos percebendo que esse Jesus também, que é o nosso camarada, ele começa a nos chamar de amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Mas a amizade de Jesus, ela está ligada a isso, a fazer o que Jesus nos pede. E o que ele nos pede? Amai-vos uns aos outros. Então é esse conjunto de reflexão, é esse conjunto de pensamentos, é esse conjunto de que vai ligando uma coisa com a outra, que o Evangelho de João vai construindo o testamento de Jesus, com essas características. Por isso, se eu faço o que Jesus pede, e Jesus não pede muita coisa, a gente que inventa que Jesus pede muita coisa, mas Jesus só está pedindo isso. Olha, é o meu próximo. Não é você ter bons sentimentos para com o outro, não é você gostar do outro, não é você ter amizade com todo mundo, porque não é possível isso. Não é possível manter amizade com todo mundo, não é possível gostar de todo mundo, mas é possível sim, gostando ou não, você ser uma pessoa boa, você tratar bem o próximo, ajudar quem necessita. É possível você gostando ou não, você fazer o bem. É possível você gostando ou não, você praticar a justiça. É possível você gostando ou não, você não prejudicar ninguém. Então quer dizer, o que Jesus vai pedindo é isso. Se a gente faz aquilo que Ele quer, Ele nos ama e nós somos chamados de amigos. A amizade de Jesus está na fidelidade e obediência à prática de Jesus, que é diferente simplesmente da gente falar que a gente acredita nele ou que a gente acha que Jesus é o Filho de Deus, mas é trazer para a nossa vida o modo de ser dele. É trazer para a nossa vida o modo de ser dele. Isso se dá no modo em que a gente trata o outro. É bom a gente sempre lembrar que Jesus não é um ser humano que pensa nele, mas tudo aquilo que ele fala dele, ele fala partilhando com a gente. Então Jesus vive em função e na lógica de querer nos alimentar, nos nutrir, para que a gente saia da nossa pequenez, que a gente saia da nossa bolha, que a gente saia da nossa vida pequena, fútil, leviana, e a gente comece a ter esses sentimentos de que por mais pequeno que seja, o mais humilde seja a minha vida, eu tenho uma experiência de amor de Deus para comigo, através do seu Filho Jesus. E como eu vou fazendo aquilo que Jesus quer, eu me torno amigo dele. E ele quer ser o meu camarada, ele quer ser o meu amigo. Por isso Jesus vai dizendo, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não somos mais servos dele, porque nós sabemos, pela amizade de Jesus, o que Deus quer. Nós sabemos, pela amizade de Jesus, o que Deus quer. E essa busca nossa nos remete a uma consciência maior no sentido da vida. E ao mesmo tempo uma busca maior de tentar fazer aquilo que Deus quer e deseja que cada um de nós faça. Por isso a minha prece hoje, que a gente possa ter essa consciência de que nós somos amigos de Jesus, mas a nossa amizade é fruto da gente fazer aquilo que Ele quer, porque através dessa amizade
nós deixamos de ser servos e nós conhecemos o que Deus quer, o que Deus espera de cada um de nós. Isso não remete nós a uma vida de abundância, a uma vida de bem-estar constante. Não é isso. Mas é uma vida que, apesar do sofrimento, eu sei que eu tenho algo maior que quer o meu bem. Eu sei que eu tenho que ter uma consciência de que, se sentindo amados por Deus através de Jesus e obedecendo a Jesus, eu me torno amigo. E nessa relação de amizade, eu posso pedir a Deus aquilo que eu preciso para viver com dignidade. Existe um escritor chamado Ivan Turgenev, que morreu em 1883, que diz: queres ser feliz? Aprende primeiro a sofrer. Se você quer ser feliz, aprenda primeiro a sofrer. Aprender a sofrer é aprender a sofrer pelo certo. Aprender a sofrer pelo certo. E aprender a sofrer pelo certo está ligado a fazer o bem ao próximo. Sofrer para amar o próximo. Sofrer para fazer justiça nesse mundo. Sofrer para não cair no mundo da alienação. Sofrer para não ser envenenado por fake news. Sofrer para que a vida tenha um valor e um sentido maior. Para que a minha presença nesse mundo seja e possa gerar alegria em Deus, orgulho em Deus. Por isso que Deus possa guiar a todos nós, nos dar sabedoria, paz, alegria e a nossa fé. E que a gente possa pedir a Deus aquilo que a gente precisa para viver com dignidade. Mas pedir a Deus e, acima de tudo, permanecer em Jesus, produzindo frutos. Estamos na lógica ainda do pensamento da videira e dos ramos, e aí Jesus nos pede: permanece em mim. Pede a Deus algo que faça com que você tenha mais condições de produzir frutos para este mundo. E aí a gente pede a Deus que abençoe a nossa paróquia, abençoe a cada um de nós nesse tempo de pandemia, que sejamos iluminados pela bondade de Deus e que, permanecendo em Jesus, a gente também possa produzir frutos para este mundo que permaneça. O que é um fruto que permaneça? É aquilo que você faz que vai permanecer para o bem do mundo inteiro. Um abraço e até mais.